Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Professor Márcio Santana aqui do canal O Baricentro. Hoje eu estou passando aqui para nossa segunda aula de uma sequência de aulas aí do conteúdo nível médio da Facete, beleza? Hoje a gente vai falar sobre operações com frações, né? E se você não tiver assistido o primeiro vídeo ainda, vai aqui na sugestão para poder assistir também, tranquilo? Então vamos lá. Frações é um conteúdo bem cobrado, né, em provas de nível médio, né, que tem matemática, principalmente em provas realizadas aí que eu estou abordando, que é a Facete, que as provas geralmente são padrões, né? Eu já comentei sobre isso no vídeo anterior, os editais eles são bem parecidos. Então pode servir aí para outras provas também. Eu vou fazer um resumo bem simples aqui das operações com frações, ok? Então, primeiro a gente vai entender o que é uma fração, né? Uma fração, ela é parte de um todo. Ela representa a parte de um todo. Ela é indicada dessa forma. A gente lê A sobre B, né? O A, esse A, ele é chamado de numerador e o B, ele é chamado de denominador. Esse B, ele é um todo, justamente como eu falei que fração é a parte de um todo, esse B é quem representa a parte total, então ele é o todo, tá? E esse A, ele representa a parte que foi tomada desse todo. Ah, como assim? Não entendi nada. Beleza, bora imaginar aqui a regrinha clássica de fração, né? Então tem uma pizza aqui, eu vou pegar essa pizza e vou dividir ela aqui ó, em partes que teoricamente são iguais, ok? Considere que essas partes são iguais. Então, eu peguei uma pizza e dividi ela em 8 partes, e dessas 8 partes, eu vou pintar duas. Então, eu vou ter o seguinte, vou pintar três, na verdade, que aí não fica, não dá para simplificar, tá? Então, vou pegar 3 partes dessa pizza aqui. Então, fazendo isso, eu tenho aqui duas frações. Eu tenho uma fração da parte que eu pintei em vermelho, né? Vou pintar outra parte de azul aqui, só para poder colocar na legenda também, vai facilitar um pouquinho. Vou ter duas frações. Tenho a fração da parte em vermelha. Qual é a fração da parte em vermelha? A quantidade, o numerador, né? Vai ser a quantidade de fatias que eu tenho em vermelho, então é 3. E o denominador, que é a parte de baixo, olha aqui, ó, ele corresponde ao todo. Então, ao todo são quantas fatias aqui? Ao todo são 8 fatias. Então, a gente diz 3/8, tá? Foi pintada aí 3/8 dessa pizza. Essa ideia é muito interessante para a gente achar a parte que resta, tá? Por exemplo, se eu digo que eu comi 3/8 dessa pizza, restou quanto? Então, qual a fração restante? E aí eu vou contar aqui as que sobraram, que é a parte de azul, né? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Então, a fração que resta é 5 partes de um total de 8, beleza? E uma observação que se eu somar esses dois, eu vou ter aqui um 8/8, tá? Então, esse 5 é o que falta no 3 para igualar ao 8, tá? Que é a fração da parte que sobra. A gente vai fazer muitas questões depois que envolvem, tá, essa parte de sobra. Maria usou 2/5 do seu salário, e aí, sobrou o que para ela? Ou se ela usou 2/5, então restou 3/5 do salário. Por quê? Porque aqui é 2, então isso aqui é o que falta para poder chegar nesse 3, nesse 5 aqui embaixo, que é o todo, certo? Significa que ela dividiu o salário em 5 partes e usou duas dessas partes, ok? Então, essa é a ideia de fração. E aí a gente vai para as operações, né? Como operar com frações. E a primeira operação que a gente vai citar é a adição. Para falar da adição de frações, eu devo considerar dois casos. O primeiro caso é quando os denominadores são iguais. Então, vou colocar aqui com o mesmo denominador. Ou seja, quando esses denominadores são iguais, né? A parte de baixo aqui. Por exemplo, a própria ideia que eu dei aqui da pizza, eu tenho 3 partes de um total de 8, mais 5 partes de um total de 8. Então, isso aqui vai ser o quê? Aí eu tenho o seguinte, ó, essa parte de baixo, ela não vai alterar. Tá? Então, observem aqui, ó. Por quê? Porque se eu juntar a parte azul aqui dessa pizza com a parte vermelha, eu tenho quantas partes pintadas? Opa, eu tenho 8 partes pintadas. De um total de quanto? De um total de 8. Beleza? Então, eu somo na parte da soma de adição de frações, eu vou somar
só a parte de cima, tá? De cima, só os numeradores. O denominador eu mantenho igual, tá? Então, soma os numeradores, né? Opera os numeradores, mantém o denominador. Nesse caso aqui, ainda dá para simplificar, ou simplesmente dividir, né? 8 dividido para 8 vai dar 1, que é um número inteiro, como a gente viu. Certo? Então, tá aqui, deu 1 essa soma, porque eu simplifiquei. Beleza? De maneira análoga, eu também vou falar da subtração. Por quê? Porque a subtração também é igual, tanto a adição quanto a subtração é da mesma forma. Então, vou fazer uma de subtração aqui também, só para a gente ver como fica. Eu tenho aqui uma fração de, vou pegar um 5 sétimos, 5 sétimos menos 2 sétimos. Ah, é fácil isso aqui, realmente, né? A gente sabe que a parte de baixo será mantida, o denominador, então beleza, o denominador é 7, e eu vou operar apenas aqui, a parte de cima, não é isso? Então vai ficar o quê? Vai ficar 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. Opa, então dá 3 sétimos aqui. Tranquilo? Muito simples quando os denominadores são iguais. Vamos fazer só mais uma C aqui que eu vou envolver os dois. Ó. Vou pegar, por exemplo, 2 terços mais 4 terços menos 1 terço. Tá? Vai ficar como isso aqui? Eu mantenho o denominador, que é o 3, e opero aqui em cima, né? 2 mais 4. Ó, vai ficar 2 mais 4 vai dar 6. 6 menos 1 vai dar 5. É isso? Então, vai ficar aqui, ó, 5 terços. Ah, o de cima pode ser maior que o de baixo? Pode, tá? Quando o numerador é maior que o denominador, isso aqui é chamado de fração imprópria. E essa fração imprópria, ela pode ser escrito também como um número misto, tá? Só que eu não vou entrar nesse mérito aí agora. Os concursos dificilmente vai cobrar esses termos, tá? Mas fica aí como observação. Numerador maior que denominador, fração imprópria que depois ela pode ser transformada em um número misto. Depois eu posso fazer um vídeo aí separado falando disso aí, mas não para concurso, tranquilo? Isso é cobrado muito e quando está apresentando fração, por exemplo, para turmas de sexto ano, aí é bem falado isso aí. O segundo caso é quando esses denominadores são diferentes, e aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, e agora, quando os denominadores são diferentes, o que eu devo fazer? Então, vamos lá, eu vou para os exemplos já direto também, né? A gente vai fazer o seguinte, eu tenho aqui uma soma, vou pegar aqui um 3 oitavos, por exemplo, mais uns 5 sextos, tá? E aí, vai ficar como? Tem algumas técnicas, gente, para poder fazer isso aqui. Eu tenho a possibilidade de sair multiplicando aqui por um determinado número, tanto o numerador quanto o denominador, e multiplicar aqui também de modo que eu chegue em uma fração que esse seja igual a esse, tá? Ou como assim multiplicar? Posso multiplicar? Posso. Eu acabei não citando isso no anterior, eu falei lá da fração 8 oitavos, né, que dá para simplificar, que é igual a 1, mas se eu tiver, por exemplo, uma fração aqui 6 oitavos, eu consigo simplificar. O que é essa simplificação? É dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Então, como esses dois números são pares, eu consigo dividir tudo por 2 e ela fica uma fração 3 quartos. Então, essa fração 3 quartos, ela é igual à fração 6 oitavos. Tá? Então, da mesma forma que eu posso dividir, eu posso multiplicar essa fração também. Então, essa fração, só um exemplo rápido, tá? Essa fração 3 oitavos que eu tenho ali, eu posso multiplicar ela por 2, e ela vai ficar uma fração 6 avos. Ah, mas para que eu faria isso? Na tentativa de chegar ao mesmo denominador, beleza? Só que isso pode, algumas questões pode dar um pouco mais de trabalho, então não vou apresentar dessa forma, é só uma possibilidade, tá? Mas, então, o que que a gente faz aqui, o que a gente vai fazer quando esses denominadores são diferentes? Aí a gente procura o MMC, tá? O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum desses dois números. Então, vou procurar um número que seja múltiplo tanto do 8 quanto do 6. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai fazer isso por meio da decomposição de fatores primos. Vou colocar aqui o 8 e o 6, tá? E desse lado aqui da barra,
só pode vir número que for primo. Se não for primo, eu não posso colocar. Quem são os primos? O 2, o 3, o 5, o 7. Números que dividem por um e por ele mesmo. Então, o 9 não é primo, por exemplo. Por quê? Porque o 9 dá para dividir por 3. E uma outra observação, que o único primo e par que existe é o 2. Tá? Todos os outros números pares é possível dividir por 2. Então, todos os outros primos são ímpar, uma quantidade infinita de primos, tá? A gente conhecendo até o 13, por exemplo, é suficiente. Na maioria dos casos, não passa disso na hora de resolver uma questão. Beleza? Então, vamos lá. Vamos decompor isso aqui em números primos. Então, vou dividir, tá, por 2, primeiro, sempre começando pelo menor, né? Vou listar alguns aqui, ó, o 2, o 3, o 5, o 7, como eu falei, o 9 não, porque divide por 3, o 11, o 13 e o 17, tá ótimo. O 15 não, o 15 divide por 3 e por 5, então não pode ser. Aí depois vem o 19, vem o 23, vem o 29, tem, mas como eu falei, são infinitos, tá? Então vou começar aqui pelo menor deles, né? Já que dá para dividir, ó, o 8 divide, o 6 também, então vamos dividir. 8 para 2 vai dar 4, 6 para 2 vai dar 3. Vou dividir por 2 de novo, porque o 4 ainda dá para dividir. Então, 4 para 2 vai dar 2, 3 não dá para dividir por 2, reescreve. 2 dividido para 2 vai dar 1, por 2 de novo, né? E o 3 não dá, reescreve. Aí vai ficar por 3 agora, o próximo aqui, já que não dá mais por 2, então, dividido para 3, vai ficar 1 e vai ficar 1. Quando eu paro? Só para quando todo mundo aqui, ó, for igual a 1, tá? Se não chegar no 1, não para de forma nenhuma. E aí, esses números que estão desse lado aqui agora, eu vou multiplicar todo mundo, tá? Então, fazendo essa multiplicação, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 3 vai dar 24. Esse 24 é o meu MMC, é o mínimo múltiplo comum, tá? E aí, faz o que depois? Aí a gente vai fazer o seguinte, coloca uma única barrinha de fração, escreve esse 24 aqui embaixo, que é o MMC, e aí a gente vai dividir pelo número de baixo, tá? Pelo denominador, e multiplicar pelo número de cima esse resultado. Então, vou dividir aqui, ó, 24 dividido para 8, vai dar 3. Esse 3 eu multiplico aqui em cima, tá? 24 dividido para 6 vai dar 4. Esse 4 eu multiplico aqui em cima também. Então, vamos lá. 24 dividido para 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. Esse 9 é o que eu vou colocar aqui em cima. Repito esse sinal, né? Então, agora vai pelo 6. 24 para 6 vai dar 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Aí eu somo 9 mais 20. 9 mais 20 é 29 sobre o 24, ok? Então, 3 oitavos mais 5 sextos é igual a 29, 24 avos, tá? Quando isso aqui passa de 10, ele recebe, a gente fala o número e coloca avos na frente, tá? Aqui é oitavos, denominador 8 é oitavos, denominador 6 é sexto, mas quando passa de 10, que é o décimo, aí a gente fala avos, tá? Então, 24 avos, 29 sobre 24 avos. Beleza? Vamos fazer uma outra aqui que eu vou colocar uma soma e uma subtração na mesma. Então, vou ter o seguinte aqui, vou pegar dois sextos pode ser um terço, né? Então, vou pegar 2 nonos, que não dá para simplificar, tá? Mais 4, pegar 5 sextos, até coloquei os 5 sextos ali, mas tudo bem. Menos 3 quartos, tá? E aí a gente vai fazer essa subtração aqui para ver o que vai dar. Então, de novo, primeiro caso, primeiro passo, né? Primeiro passo é determinar o MMC. Então, vamos lá, determinar o MMC entre esses números, entre os denominadores. Então, é o 9, é o 6 e é o 4, ok? Então, por 2, dá por 2, né? O 4 e o 6. O 9 não dá, eu reescrevo. 6 dividido para 2 vai dar 3. 4 dividido para 2 vai dar 2. Por 2 de novo. O 9 não dá, reescrevo. O 3 não dá e o 2 vai dar 1. Agora eu vou para o próximo aqui, né? Vou para o 3. Então, por 3. 9 para 3 vai dar 3. 3 para 3 vai dar 1. E o 1 eu reescrevo. Dá por 3 de novo. Então, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Então, ó,
multiplicando todo mundo, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 3, 36. Então, o MMC é igual a 36. Beleza? Ó, o 9 vezes 4 dá 36, né? O 6 vezes 6 dá 36. E o 4 vezes 9 dá 36. Então, ele é múltiplo realmente de todos, tá? E não existe um número menor que 36 que seja múltiplo de todos. É isso que significa o MMC. Então, pega esse MMC, coloca aqui embaixo da fração como denominador único agora, e vamos fazer aquele mesmo processo. Divide pelo o denominador, resultado, multiplica pelo numerador. Então, 36 dividido para 9 vai dar 4. Esse 4 eu vou multiplicar aqui. Eu não vou fazer agora para mudar de cor. Então, 36 dividido para 6. 36 dividido para 6 dá 6. Esse 6 multiplica o 5. 36 dividido para 4. 36 dividido para 4 dá 9. O 9 multiplica o 3. Beleza? Então, vamos fazer isso. Então, 36 para 9, né? 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Mais, é esse sinal aqui do meio, vou para o próximo. 36 para 6. 36 para 6 vai dar 6. 6 vezes 5 vai dar 30. Menos agora. Menos 36 dividido para 4 vai dar 9. 9 vezes 3, 27. E aí eu posso somar ou subtrair, né, na ordem que aparece. Vou fazer na ordem, então vou somar primeiro. 8 mais 30 vai dar 38. 38 menos 27 vai dar 11, né? Então ficou 11, 36 avos. De novo, não dá para simplificar aqui, então acabou aqui a questão, tá? Se desse para simplificar, eu teria que fazer uma simplificação, ok? Então, é a parte da soma, né, e subtração, como eu falei, eu vou fazer os dois juntos, é isso, é bem simples mesmo, certo? E aí a gente vai ver agora a multiplicação. A multiplicação é mais tranquila de se fazer, tá? Multiplicação. Por que é mais tranquilo? Porque eu vou fazer, a propriedade é a seguinte, se eu tenho uma fração a sobre b que multiplica uma fração c sobre d, eu vou multiplicar isso aqui reto. Como assim reto? De cima com de cima, de baixo com de baixo, numerador com numerador, denominador com denominador. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a vezes c e b vezes d. Ah, mas eu vou ter que multiplicar a letra. Não, né, gente? Exemplo. Vamos lá. Fazendo os exemplos aqui, eu vou fazer aqui um A, que vai ser 2 terços, que multiplica 5 sétimos. Tá? Então, vai ficar como? Vai ficar na parte de cima 2 vezes 5, que vai dar 10. Na parte de baixo, 3 vezes 7. 3 vezes 7 vai dar 21. Então, 10, 21 avos. Não dá para simplificar, beleza? Então, foi aqui, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Bem simples, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Tá? É a segunda, a B aqui. E aí eu vou mostrar uma técnica que a gente pode estar utilizando aqui. Ó. Quando eu tenho, por exemplo, 4 sétimos que multiplica 3 quartos, eu posso, como eu tenho uma multiplicação, ou eu tenho um fator igual aqui, ó, eu tenho um 4 em cima e um 4 embaixo. Tá vendo? Que o 4 ele se repete, isso aqui vai acontecer algumas vezes. Bom, como vocês viram aí, né, eu tive um probleminha aqui com o aplicativo e aí eu acabei perdendo o PDF da primeira parte aqui, tá? Então, na hora de divulgar isso aí, na hora de publicar, vai dar um trabalhinho a mais. Quem ainda quiser, né, que envie o PDF, eu posso enviar, mas vai sem aquela primeira parte lá que eu fiz. Fica salvo só em vídeo mesmo, beleza? Então, vamos lá. Eu estava fazendo um exemplo, né, de multiplicação. Era um exemplo B. Se não me engano, eu coloquei 4 sétimos, né, multiplicação 4 sétimos, que multiplicou 3 quartos, se não me engano era isso, ok? E aí o que, que eu estava falando? A gente percebe que aqui tem um 4 e aqui também tem um 4, certo? Então o que, que eu posso fazer? Eu posso, antes de multiplicar, eu posso simplificar esses 4. Então vou dividir, ó, 4 dividido para 4. Por quê? Porque essa ordem aqui, ela não vai importar, na verdade, né?
Como eu vou multiplicar e dividir, eu estou multiplicando por 4 e estou dividindo por 4. Então, sobrou o quê? Sobrou só o 3 e sobrou só o 7. Ah, mas por que que isso é possível? Vamos pensar aqui num exemplo rápido aqui. Eu tenho 4 vezes 6 dividido por 2, por exemplo. Se eu dividir o 4 para 2, 4 dividido para 2 vai dar 2, não é isso? Então, sobrou o 6 aqui, que eu não mexi com ele. Então, ficou 2 vezes 6, dá 12. Perfeito. Ou, e se eu tivesse feito assim, ó, 4 vezes 6 dividido para 2? Ah, eu vou dividir primeiro. 6 dividido para 2, também, né? Então, o 4 eu não usei, vou reescrever. 6 dividido para 2 dá 3. 4 vezes 3 dá 12. Ah, e se eu fizer assim, 4 vezes 6 dividido para 2? 4 vezes 6 dá 24. 24 dividido para 2 vai dar 12. Então percebam que não importa a ordem que eu faça, que eu multiplique. Eu posso dividir primeiro, eu posso multiplicar primeiro, e o resultado vai dar o mesmo. Então, como eu tinha aqui, ó, 4 vezes 3 e 7 vezes 4, lembra que a ordem do fator não altera o produto, né? Então, eu poderia até reescrever isso aqui, ó, esse 7 vezes 4 como 4 vezes 7. Então, eu divido. Sobra o quê? Sobra 3 sétimos. Ah, mas eu não quero fazer assim, eu quero multiplicar. Beleza, então multiplica. Vai dar 12, não vai? 4 vezes 7 vai dar o quê? Vai dar 28. E agora, o que que eu vou fazer? Agora eu sou obrigado a apresentar isso de modo irredutível. E para apresentar de modo irredutível, eu simplifico. Beleza? Então, ó, 12 dividido para 4 vai dar 3. 28 dividido para 4 vai dar 7. Olha aqui o que que a gente encontrou. Exatamente o mesmo resultado, certo? Então, por isso eu posso fazer essa simplificação antes, tá? Então, essa é a ideia da multiplicação de frações. Ah, eu vou usar, cai como, né, essa aplicação? Vamos fazer um exemplo rápido aqui. Eu quero saber, então, quanto é, por exemplo, 2 terços de 120. Quanto vale 2 terços de 120? E aí eu vou multiplicar para saber quanto vale esse D aqui, tá? Ele vira uma multiplicação. Ele é igual a uma multiplicação. Então, 2 terços de 120 é nada mais que 2 terços que multiplica 120. Tá? E aí eu vou usar a multiplicação de frações. Ah, não, mas espera aí, isso aqui não é uma fração. Ó, eu posso usar aqui, ó, o 1 aqui embaixo, tá? E aí, eu, inclusive, posso dividir primeiro também, como eu fiz aqui, ó. Tá? Eu tenho 2, deixa eu pegar o vermelho, pegar o azul aqui, que era o que eu estava fazendo, né? Eu tenho 2 vezes 120 dividido para 2, é isso que ou dividido para 3, é isso que eu tenho aqui, ó. Então, eu posso pegar o 120 e dividir por 3 primeiro, tranquilamente, tá? Porém, como eu estou apresentando a primeira questão, eu vou fazer a multiplicação como eu havia dito, tá? Então, numerador com numerador, denominador com denominador. Vai ficar o seguinte, ó, 2 vezes 120, 2 vezes 120 vai dar 240, né? Dividido para 3 vezes 1, que vai dar 3. 240 dividido para 3 vai dar 80. Opa, então 2 terços de 120 é igual a 80. Ah, e se eu quisesse ter dividido isso aqui primeiro? Ia ficar como? Ia ficar assim, ó, 2 terços, que multiplica 120, que é igual. Aí eu vou dividir primeiro, né? Então, 120 dividido para 3, 120 dividido para 3 vai dar 40. Percebam que eu não usei o 2, né? Então, reescreve o 2. 120 para 3 deu 40. 2 vezes 40 dá 80. Então, eu posso fazer de qualquer forma que vai dar certo isso aí. Beleza? Depois a gente vai ver outras questões de aplicação mesmo dessa multiplicação. Tá? Mas a ideia é essa: multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, para descobrir quanto equivale a uma fração de um número. Outro exemplo rápido aqui é Maria usa 4 décimos de seu salário para pagar o aluguel. Tá? O salário dela é R$ 1.200, por exemplo. Então, ela usa o quê? Primeiro que eu poderia simplificar isso aqui por 2, né? Se eu simplifico por 2, fica 2 quintos, certo? Eu vou fazer com 4 décimos mesmo, que foi a primeira ideia que eu tive. Então, ó, 1.200 dividido para 10. 1.200 dividido para 10 vai dar 120, né? Percebam que eu não usei o 4, então tá aqui, ó, 4 vezes 120. 4 vezes 120 vai dar
480. Então, esse é o aluguel da Maria aí. Tranquilo? Então, essa é a operação de multiplicação. E aí a gente vai para a divisão agora. Gente, observação, não dá para entender a divisão se não tiver entendido a multiplicação, tá? Então, fica essa dica aí. Só é possível entender a divisão se tiver entendido a multiplicação também. Então, vamos lá. Como vai ficar essa questão da divisão? Observação, divisão também é chamada de quociente, né? E a multiplicação é chamada de produto, certo? Subtração chamada de diferença, tá? Só a título de informação aí mesmo. Então, como funciona aqui? Qual é a propriedade da divisão? Diz o seguinte: se eu tenho uma fração que está dividindo por outra, A sobre B dividido por C sobre D, a gente fala o seguinte: conserva a primeira, né? Então, a primeira é A sobre B, e multiplica. Por isso que eu falei que não dá para entender divisão se não tiver entendido a multiplicação. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, como era C sobre D, agora vai ficar D sobre C, certo? Então, ó, esse aqui vem para cima e esse aqui vem para baixo. Então, no final fica A vezes D sobre B vezes C, né? De cima com de cima, de baixo com de baixo, na regra da multiplicação. Aqui tem gente que fala, não, quando for divisão, multiplica cruzado, beleza. Só que em alguns casos vai dar mais um pouquinho de trabalho. Quando eu tiver isso aqui, por exemplo, 2/3 de x é igual a 4 nonos. É só um exemplo, tá? Essa aqui até dava para fazer direto. Deixa eu mudar esse valor de cima aqui. 5 nonos, por exemplo. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa fração e passar dividindo. Depois, eu vou apresentar um outro esquema, tá? Que é a multiplicação cruzada. Então, vai ficar assim, ó, por 2/3. E aí? Aqui é mais complicado para multiplicar cruzado, não é? Então, eu tenho que pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, certo? Então, por isso que a gente aplica essa propriedade aí, pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ok? Então, vamos lá para exemplos, né, de divisão de frações. Eu quero saber quanto é... Então, vou fazer a fração que eu tinha citado ali mesmo, 2/3 dividido para 5 nonos, né? Então, conserva a primeira. Quem é a primeira fração? É 2/3. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, 9 vai para cima, o 5 vai para baixo, não é isso? Eu coloquei no mesmo sentido aqui, o 5 vem para baixo, certo? Então, vai ficar 9/5, beleza? E aí eu posso até simplificar aqui primeiro, também, sem problema nenhum. Mas eu vou fazer a multiplicação primeiro, para a gente poder simplificar depois. Vai ficar 2 vezes 9, vai dar 18, e 3 vezes 5 vai dar 15, né? Ah, então dá para simplificar? Sim, dá para simplificar por 3. É isso? Os dois números são múltiplos de 3. Então, 18 dividido para 3 vai dar 6, e 15 dividido para 3 vai dar 5. Vai dar 5. Então, a fração 2/3 dividido para 5 nonos é igual a 6/5. Tranquilo? Gente, a parte da simplificação, só para relembrar, eu tenho que achar um número que divida em cima e embaixo, tá? Tanto o numerador quanto o denominador. Vamos para um exemplo B. Eu quero dividir 12/5 para 4/7, por exemplo. E aí, vai ficar como? Vai ficar 12/5, né? Multiplicado, o 7 vai para cima, não é isso? E o 4 vem para baixo. Aí vai ficar 12 vezes 7. Opa, esse caso aqui eu acho bem melhor, né, a gente simplificar primeiro. Quando? Aqui, ó, eu posso pegar o 12 e dividir pelo 4. Se fosse 4 também aqui no 5, eu ia cortar, né? Mas como é 12 e dá para dividir, tem que estar um em cima e um embaixo, tá? Sempre. Então, eu vou fazer essa divisão primeiro. Então, ó, 12 dividido para 4 vai dar 3. Coloca o resultado onde? Coloca o resultado em cima, né? Porque é 12 que está em cima que está dividindo, ele é o maior, então beleza. Que multiplica 7/5 aqui, né? Sobrou 5 aqui embaixo. Se quiser botar essa barrinha em todo, né? Aí o 4 eu dividi, ele não existe mais. Então, 3 vezes 7, 3 vezes 7, 21. 21
quintos, beleza? Então, 12 quintos dividido para 4 sétimos é igual a 21 quintos. Tranquilo? Então, essa é a parte da divisão de frações. E aí, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou cortar ele aqui e vou fazer os exercícios separados também, tá? Vou aproveitar e fazer um pouquinho mais de exercícios aí. Então, assista o próximo vídeo para a gente, a parte 2, né, para vocês assistir, para ver a resolução de exercício aí. E já peço que se inscreva no canal, deixe o joinha no vídeo aí, que assim vocês também estarão me ajudando. Valeu!